Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vai e diga a este povo: ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo. Endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada, e o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Se você puder, feche seus olhos comigo. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças aqui por essa noite, Senhor, pela tua igreja que está aqui reunida, Senhor, e pela tua palavra, Pai, que vai ser aqui pregada nessa noite, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor fale com a sua igreja, Senhor. Exorta-nos, edifica-nos, consola-nos pela tua palavra. Aplica, Senhor, por meio do teu Espírito Santo, a tua palavra no coração de cada irmão, cada irmã, de cada pessoa que nos visita nessa noite, Senhor. Nós possamos sair daqui, Senhor, edificados, confrontados, desafiados a viver, Senhor, de uma maneira digna do Senhor. Que o teu Espírito que aqui está, Senhor, que ele quebrante, Pai, até o coração mais duro, mais resistente à tua palavra. E que o nome de Jesus nessa noite ele possa ser exaltado acima de todo e qualquer nome aqui nesse lugar, Senhor. Nós oramos a ti, Senhor, entregamos todas as coisas a ti, no nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento. Louvado é o nome de Jesus. Hoje, então, irmãos, nós vamos encerrar aqui a nossa série das doutrinas da graça. Esse é o 7º sermão. Então, nós fizemos uma introdução lá no primeiro domingo. Falamos de maneira específica sobre cada um dos 5 pontos ou das 5 doutrinas, né? Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível. Domingo passado falamos a respeito da perseverança dos santos. E hoje nós vamos encerrar com um sermão mais prático, que é a maneira como devemos viver diante dessas doutrinas, dessas 5 doutrinas ou desses 5 pontos. Nosso tema de hoje, né? O título do nosso sermão de hoje é: o que é ser um verdadeiro calvinista? Uma pergunta. O que significa ser um verdadeiro calvinista? E aí nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, após compreender uma por uma das doutrinas da graça, após nós compreendermos essa mecânica de como Deus ele salva o seu povo de maneira soberana, após nós entendermos que a salvação ela é uma obra de Deus do começo ao fim, que Deus, o mesmo Deus que elege no final, ele vai glorificar, que essa é uma obra em que nós não temos parte, ela é uma obra soberana de Deus, do início ao fim. Hoje nós vamos encerrar falando como, de maneira prática, nós evidenciamos que a graça salvífica nos alcançou. Como de maneira prática nós damos essas evidências da graça salvífica. Eu vou usar aqui o termo teológico, irmãos, a respeito disso. Então nós vamos usar a palavra que é usada para definir aqueles que creem nas 5 doutrinas, ou nos 5 pontos. E essa palavra aqui, ela não pode ser um bicho de 7 cabeças para nós, é calvinismo. Então quando nós falamos de crer nas doutrinas da graça, nós estamos falando de calvinismo. Quando nós falamos em crer nessas doutrinas, nós estamos querendo dizer que quem crê nesses 5 pontos, ou nessas 5 doutrinas que nós trabalhamos aqui nos últimos domingos, é um calvinista. Está se assumindo ser um calvinista. Tem pessoas que não gostam do termo, e por isso a gente precisa falar do termo. As pessoas hoje dizem assim: eu não gosto de rótulo. Né? Eu não quero ser rotulado nem como isso, nem como aquilo. Na verdade, quando a pessoa diz que ela não gosta de rótulo, ela está se eximindo
de dizer de fato no que ela crê. E quando nós dizemos assim, nós somos uma igreja calvinista, reformada na salvação, nós estamos deixando claro para todo mundo que congrega e para todo mundo que vem na nossa igreja, que nós temos uma visão muito clara daquilo que cremos a respeito da salvação. Nós não vamos ficar em cima do muro, dizendo que não somos nem de A, nem de B. Nós somos de um lado, defendemos um lado, cremos em um lado, e nós assumimos isso. Então nós vamos usar esse termo aqui, calvinista. E por isso o nosso sermão é, o que é ser um verdadeiro calvinista? Isso é muito importante porque, irmãos, porque tem pessoas que elas querem fugir disso, e eu explico para você, dando um exemplo prático. Tempo atrás, conversava com um pastor de uma igreja que se dizia reformada, de uma igreja que se dizia confessional, de uma igreja que até tem uma liturgia reformada, mas que quando eu falei para ele que iria pregar uma série sobre as doutrinas da graça na igreja, ele disse que isso era algo que ele não falava no púlpito da igreja. Era algo que ele ensinaria, por exemplo, se tivesse uma EBD, ou se algum irmão tivesse alguma curiosidade sobre o assunto, mas que ele não iria definir a igreja dentro daqueles termos, pelo simples fato de que se definir dentro desses termos pode fazer com que pessoas não queiram se achegar para o meio do congregar. Para fazer isso, muitas vezes se negocia a verdade, ou se dilui a verdade, ou se esconde a verdade das pessoas. Então é importante que nós venhamos a usar o termo teológico para isso. E nós vamos usar o termo aqui hoje de maneira bem clara. Os calvinistas, geralmente eles são acusados de uma série de questões que na maioria das vezes não tem sentido. Então quando se fala sobre esse lado de Calvino, como falei no primeiro sermão aqui, calvinistas e arminianos, geralmente há uma quantidade de acusações sobre os calvinistas que na maioria das vezes elas não têm sentido. Por exemplo, muitos dizem que os calvinistas, a doutrina calvinista é uma doutrina que destrói a santidade. Muitos dizem que a doutrina calvinista é uma doutrina que destrói a espiritualidade. Muitos dizem que a doutrina calvinista, ela mata a oração, ela mata a fé, ela mata o zelo, ela mata a santidade. E na grande maioria das vezes, as pessoas que fazem esse tipo de acusação, elas não sabem o que é o calvinismo. Elas não conhecem o calvinismo. E elas nunca leram nada a respeito das doutrinas da graça. Elas apenas fazem acusações aleatórias por discordarem da doutrina bíblica. Elas não conhecem o que significa o calvinismo, mas por vezes elas têm razão. Por vezes as acusações que elas fazem a respeito da doutrina calvinista, das doutrinas da graça, é uma acusação verdadeira. Por vezes elas estão certas naquilo que elas dizem. Tem calvinistas que agem de fato dessa maneira. Eles conhecem a doutrina, eles conhecem os 5 pontos, eles conhecem a teologia, eles se tornam menos espirituais, eles se tornam menos santos, eles oram menos, eles zelam menos, eles se preocupam menos com as coisas de Deus. Então tem vezes que essas acusações de fato estão fundamentadas. Tem muitos que se dizem calvinistas, que conhecem as doutrinas, e eles se detêm apenas na questão dos debates. Então eles conhecem os 5 pontos e eles viram aquilo que é chamado no meio teológico de calvinista de jaula. Estão sempre brigando, estão sempre debatendo, estão sempre em guerra, e não que por vezes não se faz necessário. A questão é que se conhecer as doutrinas da graça, se nós conhecemos as doutrinas da graça, e nós nos tornamos apenas guerreiros de linha teológica para provar quem está certo e está errado, de fato nós não conhecemos as doutrinas da graça como elas são. Então tem pessoas que conhecem as doutrinas e elas se atêm nas questões de debates, na tentativa de convencer as outras pessoas a crerem da mesma maneira que ela. Então ficam ali tentando impor aquilo. Só que tem um problema. Elas tentam apresentar as doutrinas, debater as doutrinas, sem que essas doutrinas tenham feito diferença primeiro na vida delas. Sem que elas tenham transformado primeiro o seu caráter. É preciso deixar claro, irmãos, muito claro aqui. Essa série talvez foi uma das mais teológicas que nós tivemos aqui em 4 anos da igreja. E é importante falar sobre teologia, é importante ensinar teologia para a igreja, mas é preciso deixar algo muito claro a respeito de teologia aqui. Que toda teologia que alcança apenas os ouvidos, que toda teologia que ela alcança apenas o nosso intelecto,
mas que ela não alcança o nosso coração e que ela não muda o nosso caráter, é vã. Então veja bem, não adianta nós conhecermos a doutrina e a teologia certa e vivermos a vida errada. É vão. Se a nossa vida não testifica a respeito daquilo que cremos, é vão nós tentarmos convencer as pessoas a crerem da mesma maneira que nós. A teologia não pode apenas, irmãos, alcançar os nossos ouvidos, o nosso coração e não mudar o nosso caráter. Se ela faz apenas isso, ela não está cumprindo o seu propósito. A teologia sempre deve nos levar à ortopraxia. Teologia prática. Conhecemos não para pregar e ensinar primeiramente, conhecemos para praticar primeiramente. O objetivo inicial da teologia, do conhecimento das doutrinas, da Bíblia, não é para que você fale o que é certo para as outras pessoas, mas é para que você viva primeiro uma vida correta, uma vida certa. Veja bem, conhecer o que é correto e viver o que é errado faz com que você perca o poder do seu testemunho. Então a teologia ela deve levar à prática, e é exatamente isso que as doutrinas da graça fazem quando são compreendidas. Quando nós compreendemos esses 5 pontos, essas 5 doutrinas que tratamos nos domingos anteriores, se nós compreendermos isso de fato, elas vão mudar o nosso caráter, elas vão mudar a nossa forma de viver, elas vão mudar a nossa forma de fazer todas as coisas. O verdadeiro calvinista, ele deve ser alguém que se destaque, irmãos. Não porque ele vence os debates, não porque ele tem os argumentos corretos, mas porque ele vive uma vida fundamentada na graça soberana de Deus. Sabe pelo que um calvinista ele deve ser conhecido? Não porque ele ganha todas as disputas, todos os debates, ele tem todos os argumentos e ele faz com que um arminiano se perca no debate. Não. Ele deve ser conhecido porque ele vive uma vida espiritual fervorosa. Uma vida fundamentada na graça soberana de Deus. Quais são as marcas de um verdadeiro calvinista? O que é ser um verdadeiro calvinista? O que é de fato crer nas doutrinas da graça? Quais as marcas verdadeiras de alguém que creu nesses 5 pontos? Na total depravação, na eleição incondicional, na expiação limitada, na graça irresistível, na perseverança dos santos. Quais as evidências, quais são as marcas de um crente, de uma pessoa que de fato abraçou essas doutrinas? Nós vamos ver aqui hoje 5 marcas de um verdadeiro calvinista. 5 marcas. 5 evidências claras. A primeira delas, a primeira marca de um verdadeiro calvinista. O que é ser um verdadeiro calvinista? É ter uma mente teocêntrica. Ou seja, é Deus ser o centro da sua mente e da sua vida. O que é ser um verdadeiro calvinista? É ter uma mente teocêntrica. O calvinismo tem implicações para as nossas vidas como um todo. Ele é mais do que uma visão de salvação. Se você se deter em estudar o calvinismo, você vai entender uma coisa, que ele é mais do que uma doutrina soteriológica de salvação. O calvinismo ele é uma cosmovisão. Quando você estuda aqueles que tiveram fundamentação forte no calvinismo, quando você for ouvir falar sobre Calvino, você vai ver que Calvino é um homem que transforma Genebra. Quando você ouvir falar em Abraham Kuyper, que é um homem que revoluciona a Holanda, tudo fundamentado na visão calvinista, não apenas de uma soteriologia, mas de uma forma de ver o mundo, de uma forma de viver. Ainda que o calvinismo ele tenha implicações para a nossa vida como um todo, é conveniente começar pela mente, pois é ali que a Bíblia começa. Romanos 12:2, Paulo ele fala a respeito da renovação da mente. E ele diz, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Embora o calvinismo seja mais do que uma maneira de pensar, o seu ponto de partida é uma mente iluminada pela verdade do Evangelho. Esse é o ponto de partida do calvinismo. O que é um calvinista? Ou seja, o que é aquele que crê e abraça as doutrinas da graça? O que ele faz? Como é a sua vida? A sua vida é uma vida que tem em mente, preste atenção nisso, que tem em mente
o tempo todo a glória de Deus. O que está na mente, no pensamento e toma o coração de um verdadeiro calvinista? A glória de Deus. A sua mente está sempre com esse intuito. A glória de Deus, glorificar a Deus. O verdadeiro calvinista é um pecador que recebeu a graça de Deus e que procura viver para a glória de Deus. Ele está buscando viver para a glória de Deus. Algo aqui que vai ficar claro para nós, no discorrer do texto, é que a conexão, nós lemos Isaías. Isaías parece que não tem nada a ver com o calvinismo. A antiga aliança, é a visão de Isaías. E embora possa parecer até surpreendente, há uma conexão muito forte entre o que acontece com Isaías na visão do capítulo 6 e na maneira em que Deus ele faz um calvinista. Na maneira em que Deus ele transforma um homem ou uma mulher num calvinista. Essa visão em que Deus revelou sua glória, que foi o texto que nós lemos, essa visão em que Deus revela a sua glória, majestade, santidade e graça, mudou toda a vida e o ministério de Isaías. Você vai perceber claramente, se você ler o livro de Isaías, que até o capítulo 5 tem um Isaías. E que a partir do capítulo 6, a partir do texto que lemos aqui, após Isaías ele ter uma visão de quem Deus é, após o anjo tocar os lábios de Isaías com uma brasa tirada do altar, após Isaías responder positivamente ao chamado de Deus para ir pregar, após o capítulo 6, a vida de Isaías mudou. O ministério de Isaías mudou. No capítulo 6, versos 1 e 2 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías ele tem essa visão de quem Deus é. Ele vê a majestade de Deus, a santidade de Deus. E isso muda a sua vida e o seu ministério. O profeta, irmãos, ele foi levado ao céu. E no céu tudo é permeado pela transcendência de Deus. O que Isaías vê no céu? Ele vê que o céu é o lugar onde Deus é exaltado de modo mais sublime. Isaías vê uma visão de um Deus exaltado. Isaías fala que o manto de Deus estava enchendo o templo. Isaías relata que quando ele tem uma visão de Deus sentado no seu alto e sublime trono, em que as suas vestes enchem o templo, ele fala que Deus está rodeado de serafins, com 6 asas, cobriam 2 o rosto, 2 o corpo, 2 voavam, cobriam 2 o rosto, 2 os pés e 2 voavam. Isaías ele vê que Deus, esse Deus exaltado, seu manto está enchendo o templo. Ele está cercado por serafins. E serafins significa literalmente aqueles que ardem. Isaías deixa claro que aqueles serafins, apesar de sua própria glória, apesar de serem aqueles que ardem, eles desviam o seu olhar do Senhor. Eles tapam os seus rostos. Eles tapam os seus pés. Eles não olham para Deus. A única coisa que eles fazem é falar a respeito da santidade de Deus de maneira tripla. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Aqueles anjos, eles desviam o olhar, cobrem os seus pés, de forma a proteger-se de uma glória ainda maior, que era a glória de Deus. Esses anjos, irmãos, eles oferecem um louvor crescente. Eles estão adorando a Deus na beleza da sua santidade, declarando quem Deus é. Suas vozes trovejam. As suas vozes fazem com que os umbrais do templo, eles tremam, eles se agitem, para que seja ainda maior a sensação de transcendência. Todo lugar está cheio de fumaça, encobrindo a glória com mistério. Sabe o que é mais importante talvez desse relato de Isaías? É o que Deus está fazendo. O mais importante talvez não sejam os anjos, não sejam a fumaça, não seja as vestes do Senhor enchendo o templo.
O mais importante é o que Deus está fazendo. Isaías deixa claro que Deus está assentado em seu trono real, reinando sobre o céu e a terra, a partir do lugar da autoridade real suprema. Ele deixa claro que o Senhor está sentado no seu alto e sublime trono. Meus irmãos, o que Isaías viu, sabe o que ele viu? Ele viu a soberania de Deus. Ele viu um Deus soberano, que está sentado no seu trono, governando todas as coisas. Isaías viu o Deus entronizado no céu. Isaías, na sua visão, ele viu o Deus que governa, o Deus que está no controle de todas as coisas. Isaías, meus irmãos, ele viu que Deus do seu trono emite decretos reais, inclusive o decreto da eleição. Isaías viu que Deus do seu trono executa o seu plano de salvação, atraindo para si o pecador por meio de sua graça eficaz e perseverante. Isaías está tendo uma visão exaltada de Deus, de um trono, de Deus assentado no seu trono. E não é à toa, meus irmãos, não é sem razão que o trono de Deus, ele é denominado no livro de Hebreus como trono da graça. O trono de Deus é o trono da graça, porque toda a graça definida pelas doutrinas da graça, elas fluem do seu trono celeste. Irmãos, o que Isaías está tendo aqui não é apenas uma visão. O que Isaías está tendo aqui não é apenas um sonho a respeito das coisas que já se passaram. O que Isaías está vendo aqui é uma realidade presente. Não era um sonho, não era apenas uma visão. O que Isaías viu é exatamente o que está acontecendo nesse exato momento. Deus está assentado no seu alto e sublime trono. Deus está governando todas as coisas nesse exato momento. Deus está fazendo cumprir todos os seus decretos, tudo aquilo que ele estabeleceu antes da fundação do mundo. Não era apenas uma visão, não era apenas um sonho para uma realidade passada. A visão de Isaías é uma visão para o presente, é uma visão real ainda hoje. Até hoje, meus irmãos, o Senhor da glória se assenta no centro do céu e recebe louvor de incontáveis anjos. Até hoje, nesse exato momento, o Senhor está sentado no seu alto e sublime trono, e ao seu redor e ao seu entorno há miríades de anjos, há milhares de milhares, louvando a Ele, adorando a Ele, declarando a beleza da sua santidade, dizendo: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, toda a terra está cheia da sua glória. Essa é uma realidade presente. O Senhor está sentado no seu trono, reinando nesse exato momento. Anjos estão o adorando na sala do trono. Meus irmãos, até hoje, o Senhor leva pecadores, assim como levou Isaías, ante a sala do trono. Até hoje o Senhor leva pecadores diante dele, fazendo esses mesmos pecadores se encurvarem diante dele, como Isaías se encurvou, diante da sua majestade suprema. Veja bem, meus irmãos, o verdadeiro calvinista, ele é aquele que consegue enxergar isso. Ele consegue enxergar um Deus soberano, um Deus que controla todas as coisas, um Deus que está fazendo cumprir os seus decretos. O verdadeiro calvinista é aquele que consegue enxergar isso, mas não apenas enxergar. Ele é aquele que mantém Deus no centro de tudo o que ele faz. Esse é o verdadeiro calvinista. Ele tem uma visão exaltada de quem Deus é. Ele tem uma visão grande, enorme, infinita a respeito de quem Deus é. Mas ele não enxerga apenas quem Deus é. Ele não enxerga apenas que Deus é um Deus soberano. O verdadeiro calvinista é aquele que mantém Deus no centro de tudo o que faz. Veja bem, Deus é o centro da adoração de um verdadeiro calvinista. Deus, ele é o centro da adoração. Quando um verdadeiro calvinista está adorando, sabe quem está no centro?
não estão os seus problemas, não estão as suas dores, não estão as suas lutas, está o Deus soberano. A adoração, irmãos, ela nunca tem a ver conosco. A adoração, ela sempre tem a ver com o Senhor. Por isso nós não cantamos a respeito de nós, nós cantamos a respeito do Senhor. Por isso nós não cantamos para as pessoas, nós cantamos para o Senhor. O verdadeiro calvinista, meus irmãos, ele tem Deus no centro da sua adoração. Porque na verdadeira adoração, a atenção é desviada das coisas terrenas e fixada reverentemente em Deus e em sua glória. O verdadeiro calvinista, ele tem Deus também no centro dos seus pensamentos. Sabe quem está no centro da mente de um verdadeiro calvinista? O Senhor, o Deus soberano, aquele que está sentado no seu alto e sublime trono. O verdadeiro calvinista, ele tem por objetivo levar cativo todo o pensamento e torná-lo obediente a Cristo. Ele leva cativo todo o pensamento. Ele quer tornar todo o pensamento obediente a Cristo. O raciocínio de um verdadeiro calvinista, ele começa em Deus e ele termina em Deus. Sabe como um verdadeiro calvinista pensa? Ele não pensa primeiro naquilo que ele quer. Ele não pensa primeiro naquilo que satisfaz a ele. Ele não pensa primeiro naquilo que ele está buscando. Um verdadeiro calvinista, ele começa o seu pensamento pensando, e Deus? E o Senhor? Ele começa sempre em Deus e ele termina sempre em Deus. A visão de um verdadeiro calvinista é uma visão da majestade soberana que molda a sua maneira de pensar como um todo. Sabe como está a mente dele? A mente de um verdadeiro calvinista está cheio de pensamentos a respeito de Deus e de sua glória. Ele está pensando em Deus. Ele está pensando na glória de Deus. Ele está pensando em como glorificar a Deus. Olhe para mim, o centro da vida de um calvinista é o Deus da graça. O que é ser um verdadeiro calvinista? É ter uma mente teocêntrica. É colocar Deus no centro da adoração. É colocar Deus no centro do pensamento. É colocar Deus no centro da vida. É quando pensar em Deus. Quando terminar de pensar em Deus. É quando raciocinar, começar a raciocinar por Deus. E quando parar de raciocinar, terminar o raciocínio em Deus. A pergunta que eu faço para você, irmão, depois de 6 sermões aqui, essa é a realidade da sua vida? Qual a sua realidade hoje? Deus é o centro da sua vida. Deus é o centro da sua adoração. Deus é o centro dos seus pensamentos. Essa é a sua realidade hoje. Deus, ele tem sido o centro de tudo aquilo que você faz na vida. Tudo aquilo, todas as coisas. Quando você vai fazer algo, o que vem primeiro? Vem Deus, você pensa em Deus, naquilo que Deus quer, naquilo que Deus pensa. A sua mente hoje é uma mente teocêntrica. A sua vida hoje é uma vida teocêntrica. Deus está no centro da sua vida. Ele tem sido o centro de tudo aquilo que você faz na sua vida. Na sua tomada de decisões, por onde você começa? Por onde você começa? Todos nós temos que decidir diariamente. Quando você precisa decidir aonde é o ponto de partida das suas tomadas de decisões. É o que vai fazer bem para você. É o que você acha que vai satisfazer você. É o que você acha que é bom, é o que você acha que vai dar certo. Aonde é o ponto de partida da sua tomada de decisão? Elas começam sempre em Deus ou elas começam sempre em você? Elas terminam sempre em Deus ou elas terminam sempre em você? Quem é o centro da sua vida hoje, na sua tomada de decisões? Por onde você começa e termina? Você começa por Deus? Ou você começa por aquilo que você pensa que é ser certo? Eu respondo, a grande maioria de nós não pensa em Deus ao tomar decisões. A grande maioria de nós pensa naquilo que é bom para nós. Isso não é uma mente teocêntrica, isso é uma mente egocêntrica. Veja bem, se Deus não for o centro da nossa vida, nós faremos do nosso ego e do nosso ventre o nosso próprio Deus, meus irmãos. Deus precisa ser o centro de todas as coisas. Por onde você começa?
por Deus, por aquilo que você pensa ser certo, por aquilo que o mundo tem dito para você que é certo? Qual que é o seu ponto de partida? Quais pensamentos têm prevalecido na sua mente? O que você pensa? Do que a sua mente está cheia nesse exato momento? Ela está cheia da palavra de Deus. Ela está cheia de pensamentos a respeito de Deus. Ela está cheia de pensamentos a respeito da glória de Deus. Ou a sua mente está cheia de pensamentos pecaminosos, carnais, diabólicos, que não tem nada a ver com o Senhor? Do que a sua mente está cheia nesse exato momento? O que é ser um verdadeiro calvinista? É ter uma mente teocêntrica. É ter Deus no centro da vida. Em segundo lugar, o que é ser um verdadeiro calvinista? Além de ter uma mente teocêntrica, ser um verdadeiro calvinista é ter uma alma quebrantada. Sabe o que é um verdadeiro calvinista? É um homem ou uma mulher que tem uma alma, mas não uma alma qualquer, uma alma quebrantada, uma alma contrita, uma alma humilde diante do Senhor. Isaías tem aquela visão exaltada. Ele vê Deus no trono, ele vê anjos, ele vê a glória de Deus, ele vê os anjos cantando, ele vê os umbrais das portas se movendo. Ele tem uma visão extraordinária, irmãos. Mas olha como Isaías responde a essa visão no versículo 5. Depois de ver todas essas coisas, no versículo 5, Isaías vai dizer assim: então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Sabe como Isaías, ele responde àquela visão? Ele vê Deus, a glória de Deus, a sublimidade de Deus, ele diz, ai de mim, eu estou perdido. Se fosse na nossa língua, ele ia dizer assim, estou ferrado, acabou para mim. Depois dessa visão, não tem mais o que eu fazer. Isaías, ele não responde com orgulho, ele responde reconhecendo quem de fato ele era. Embora o verdadeiro calvinismo comece na mente, ele não termina ali. A mente é o ponto de partida. Muitas pessoas que se identificam como calvinistas, geralmente elas têm ideias fortes, mas as mesmas nem sempre têm um coração grande. Tem gente que é muito convicto a respeito da doutrina, mas que tem um coração duro para a doutrina. Tem um coração fechado para a doutrina. É importante compreender, meus irmãos, que o calvinismo não é um conjunto de doutrinas. Ele é um estilo de vida. É um estilo de vida. Não é apenas algumas doutrinas ou um conjunto teológico. É mais do que isso. É um estilo de vida. Deus revelou as doutrinas da graça, não apenas para instruir as nossas mentes, mas especialmente para transformar as nossas vidas. Essa é a finalidade das doutrinas da graça. É transformar a nossa vida. Não é encher a nossa mente de conhecimento, encher a nossa mente de teologia, encher a nossa mente de doutrina. É transformação. É mudar quem somos, é mudar aquilo que fazemos. Essa é a finalidade das doutrinas da graça, transformar as nossas vidas. Isaías, quando viu o Senhor alto e sublime, ele foi completamente esvaziado de sua presunção. Ele abandonou a sua concepção de justiça. E ele recebeu naquele momento a verdadeira justiça como um dom da graça de Deus. Meus irmãos, humanamente, Isaías era um homem justo, mesmo antes de entrar na sala do trono de Deus. Ele era um profeta do Senhor. Se você ler do capítulo 1 ao capítulo 5, você vai ver Isaías profetizando. Ele já era um homem que servia a Deus. Ele já era um profeta do Senhor. Como profeta, ele havia dedicado a sua vida ao serviço de Deus. Mas faltava algo na vida de Isaías. Faltava algo na sua vida. Veja bem, há níveis mais profundos de sua própria depravação que ele tinha de enfrentar. Havia coisas em Isaías que ele não conhecia. Havia pecados ocultos na vida de Isaías que ele não conhecia. Havia uma depravação que ele ainda não tinha enfrentado.
Isaías ainda precisava viver a experiência esmagadora de ter a graça de Deus aplicada à sua culpa. Ele tem aquela visão extraordinária e ele fica aterrorizado. Isaías sabia diante de quem ele estava. Meus irmãos, muitas vezes nós não temos a percepção de que estamos diante de Deus. Nesse exato momento que estamos aqui, nós estamos diante da majestade de Deus, da glória de Deus. Isaías, quando ele entende que está diante de Deus, ele fica aterrorizado. Ele fica assustado, irmãos. Ele se aterroriza ao ver Deus em seu trono. Porque Isaías sabia que era impossível para qualquer um ver a Deus e permanecer vivo. Isaías sabia disso. Isaías conhecia a lei. Ele conhecia aqueles que vieram antes dele. Ele sabia que o próprio Deus havia falado que era impossível alguém ver a ele e permanecer vivo. Isaías, ao ver aquela visão de Deus, irmãos, ele fica aterrorizado. Diante dessa realidade, Isaías, ele grita: ai de mim! Ai de mim, estou perdido. Essa palavra ai, ela é muito importante aqui. Quando Isaías diz assim, ai de mim, a palavra ai tem um significado importante. Porque se você leu Isaías, você vai ver que no capítulo 5, Isaías ele está profetizando. E por 6 vezes Isaías, ele chama o povo ao arrependimento. Ele confronta o pecado do povo. Sabe como ele confronta? Dizendo, ai de vós, ai de você, ai daquele. Isaías ele vem o capítulo 5 inteiro com os ais, confrontando e chamando o povo ao arrependimento, pedindo que o povo se arrependa. Veja bem, no capítulo anterior, Isaías ele pronunciou 6 aflições contra o povo de Jerusalém. E dentro dessas 6 aflições, ele condenou o povo por todo tipo de coisa, desde embriaguez, até o envolvimento até o desenvolvimento imobiliário antiético. Só que olha como isso é importante. Dentro dessa cultura hebraica, para que você entenda, segundo as convenções da literatura hebraica, em que as coisas geralmente são em grupo de 7. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vai ver que as coisas sempre terminam no número 7. Então se fazia as coisas por 7 vezes. Sempre termina dentro dessa convenção de 7, de grupos de 7. Quando Isaías ele fala 6 ais, o que se está esperando é que ele fale o 7º ai. E na hora de falar o 7º ai, Isaías se cala. Ele não fala nada. Daí então ele vai ter a visão exaltada de Deus. Dentro da convenção da literatura hebraica, se esperava que ele lançasse mais uma maldição. Que ele trouxesse o 7º ai. Ao pronunciar apenas 6 males, parece que Isaías deixa algo em aberto. Então ele vê o Senhor soberano, sentado em majestade. E quando ele vê o Senhor sentado em majestade, ele vê a ruína completa que era a vida dele. Quando ele vê o Senhor exaltado, Isaías vê quem ele é. Ele consegue olhar para dentro de si e ver a profundidade da depravação do seu coração. Quando Isaías vê quem Deus é, ele pronuncia o 7º ai. Ele diz, ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Isaías sabia que ele estava acabado. Isaías sabia que ali ele estava ferrado. Que ele havia entrado em um grande problema. Isaías sabia que não havia qualquer maneira de sobreviver a esse encontro. O que ele faz? Ele apenas diz, estou perdido. É isso que sobra para mim, eu estou perdido. Ao ver a Deus, Isaías teve uma visão clara da sua própria depravação. Então ele vê quem Deus é. E depois ele entende quem ele é. Ele vê Deus sentado no seu alto e sublime trono. E ele ouve o que os anjos dizem. Os anjos dizem, ele é santo, ele é santo, ele é santo. E quando ele vê quem Deus é, Deus ele deixa claro para Isaías quem ele era. Um homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Ao ver a Deus, Isaías teve uma visão clara da sua própria depravação
isso é o que acontece quando vemos Deus no seu trono. É exatamente isso que acontece. Sabe por que, meu irmão e minha irmã, você acha que você não é tão ruim? Sabe por que você acha ainda que você é uma pessoa boa? Que você é alguém que não fez tantas coisas más? É porque você ainda não teve uma visão exaltada de quem Deus é. Enquanto nós não vemos Deus como quem Ele é, nós vamos achar que somos melhores do que somos. Isaías, ele viu quem Deus era. E todas as vezes que nós vemos quem Deus é, irmãos, nós conseguimos olhar e ver a profundidade da nossa depravação. Quando nós vemos Deus como Ele é realmente, nós vemos como realmente somos. Depravados. Profundamente depravados. Radicalmente depravados. E quando vemos quem realmente somos, nós deixamos, irmãos, de nos comparar aos outros. Nós começamos a nos comparar a Deus. Nosso padrão nunca é o irmão. Nosso padrão nunca é o outro. Nosso padrão de santidade é o Senhor. É ao Senhor que nós devemos nos comparar. É o Senhor que é o nosso modelo de santidade. Uma verdadeira visão da majestade soberana de Deus sempre inclui uma consciência dolorosa da nossa própria depravação total. Quanto mais vemos a glória de Deus, mais reconhecemos a nossa necessidade de sua graça. Sabe o que é surpreendente aqui? É que Isaías é profeta. É que Isaías está 5 capítulos profetizando. E quando ele vê a glória de Deus, ele diz que é um homem de lábios impuros. Ou seja, ele é um profeta que falava palavra torpe. Ele é um profeta que tinha linguagem chula. Ele é um profeta que falava palavrão. Tinha um palavreado errado. E quando ele vê a glória de Deus, estou falando de um profeta de Deus. Ele reconhece que ele tinha linguagem chula. Linguagem torpe. Ele deixa claro isso. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Um profeta está reconhecendo isso. Talvez um dos maiores do Antigo Testamento, que profetiza a respeito da vinda de Cristo a partir do capítulo 6. Que profetiza coisas extraordinárias. Ele diz, eu sou um homem de lábios impuros. Eu tenho linguagem torpe. Isaías descobriu que pecava justamente na área de sua vida na qual mais tinha compromisso em fazer a vontade de Deus. O que um profeta faz? Ele fala. O que um profeta faz? Ele usa palavras. Aonde Isaías mais estava pecando? Naquilo que ele havia sido chamado para fazer. Com a sua boca. Com palavras. Usando uma linguagem torpe. No seu trabalho como profeta, com frequência Isaías teve a oportunidade de denunciar os pecados cometidos por outros. Ele estava condenando, confrontando o pecado de outros, mas ele mesmo, o mesmo que estava confrontando o pecado de outros, ainda não havia compreendido totalmente a profundidade da sua própria depravação. Ele ainda não tinha compreendido quem ele era. Isaías só compreende quem é após ver a glória de Deus. É só ali que ele se dá conta, irmãos, de quem ele era. É só ali que Isaías vê que ele era um profeta, um pecador desbocado. Um homem que usava a boca horas para profetizar e horas de maneira inconsequente. Ao ser confrontado com a santidade soberana de Deus, Isaías foi forçado a admitir que também era um homem de lábios impuros, um pecador como todos os demais. Quando Isaías diz assim, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, ele está dizendo, eu não sou diferente de todos aqueles que eu chamo ao arrependimento. Eu não sou diferente de todos aqueles que eu confronto o pecado. Eu também tenho pecado. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu também peco. Eu também tenho as minhas falhas. Isso estava oculto a Isaías até ele ver a glória de Deus. Ao ser confrontado com a santidade soberana de Deus, Isaías foi forçado a admitir que também era um homem de lábios impuros. Um pecador. Ao ver a profundidade da sua depravação, Isaías pôde perceber a profundidade da depravação de toda a sua geração. Então Isaías viu que ele era um homem de lábios impuros.
E isso fez com que ele pudesse ver que ele estava habitando no meio de um povo de impuros lábios. Quando Isaías ele percebeu a profundidade da sua depravação, ele conseguiu ver a profundidade da depravação daqueles que estavam à sua volta. Ele percebeu que todo o povo estava violando a santidade de Deus. E essa percepção foi fundamental para que ele cumprisse seu chamado como profeta. Veja bem, meus irmãos, por ter essa consciência, Isaías ele corria o risco de tornar-se orgulhoso de suas próprias realizações espirituais. Ele estava sujeito a deixar com que isso o tornasse orgulhoso. Mas o que preservou a Isaías foi o seu encontro inesquecível com a glória de Deus. Aquele encontro produziu em Isaías uma confissão direta do seu pecado pessoal. Aquele encontro fez com que Isaías, ao confrontar o pecado dos outros, não fizesse isso com orgulho. Quando ele ia confrontar o pecado do povo, a partir do capítulo 6, já não era como aquele profeta orgulhoso, que pensava que por ser um profeta de Deus, era melhor do que aqueles que estavam lhe ouvindo. A partir do capítulo 6, quando ele vai confrontar o pecado, ele vai confrontar o pecado humildemente, porque ele sabe que também é um homem depravado, porque ele sabe que também é um homem que estava necessitado da graça de Deus, porque quando ele encontrou a glória de Deus, e ele achava que era uma pessoa, percebeu que não era, percebeu que também tinha pecados na sua vida. Isaías, ele ia ao povo de maneira humilde e quebrantada. Veja bem, meus irmãos, o verdadeiro calvinista, só espera aí que deu um bug aqui. O verdadeiro calvinista, seja homem ou seja mulher, todas as manhãs, quando ele acorda como aquele homem que está orando, o publicano. Que Jesus conta uma parábola de oração. Tinha um fariseu, e o fariseu orava e dizia: obrigado, Senhor, porque eu não nasci como esse publicano. Eu jejuo, eu oro, eu dou meu dízimo. E aí Jesus ele fala de um publicano, que quando ele está orando, ele não ousava erguer o seu rosto para falar com Deus. Ele estava diante de Deus de maneira humilde. Lucas 18:13 nos dá um retrato de como um verdadeiro calvinista ele age. Ele acorda todas as manhãs, sendo homem ou sendo mulher, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Todas as manhãs, um verdadeiro calvinista, a primeira coisa que ele faz ao acordar é dizer: obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia se renovou sobre a minha vida. Eu sou um pecador, Senhor. Eu não sou digno de nada. Se eu estou em pé hoje é porque o Senhor me acordou. Se eu estou aqui hoje é porque a tua misericórdia se renovou sobre a minha vida. Se eu estou aqui hoje é porque o Senhor, aprove ao Senhor ter misericórdia de mim. O verdadeiro calvinista acorda de manhã dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Essa confissão diária traz consigo uma desconfiança saudável de sua própria capacidade de ser alguém piedoso. E é correspondente à dependência da graça de Deus. Esse tipo de confissão permite que o cristão ele seja um porta-voz da santidade de Deus, não com orgulho, não com arrogância, mas com humildade, com mansidão, porque ele sabe que também é alguém depravado, que necessita da graça de Deus. O que é ser um verdadeiro calvinista? É ter um coração quebrantado. Isaías, irmãos, ele teve noção da profundidade da depravação dele ao se encontrar com o Senhor. Você tem noção de quão depravado você é? Você tem essa noção? De que você é pior do que você imagina? Você tem noção que você e eu, todos nós temos um potencial demoníaco para fazer o que é mal, que vai além da nossa percepção? Você consegue ver isso? Que você é mais depravado ou tão depravado? Você consegue ter uma noção de dizer: olha, graças a Deus que me alcançou, porque eu sei o quão depravado eu sou, ou quão depravado eu era. Você consegue perceber isso? Você, após essa série que nós estamos falando, principalmente no primeiro sermão da depravação total, você tem noção do quão depravado você é? Você consegue ter noção, após 6 sermões, 7 sermões, do quão pecador você é? Você consegue, isso está mais claro para você? Que você não é bom, que eu não sou bom, que não tem ninguém bom aqui, que nenhum de nós é digno de nada, que nós só não somos piores porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. Você consegue perceber isso após essa série?
que você é alguém mau, que se Deus ele tirar a graça de você, você faz coisas que você jamais imaginou fazer. Você consegue compreender que a graça é como um freio que impede você de ser tão mal quanto você poderia ser? Você consegue compreender o quão pecador você é? Ou será, meu irmão e minha irmã, que você está acreditando nos pregadores coaches, nos pregadores da autoajuda? Ou será que você está acreditando nos pregadores das frases de efeito, do Reels do Instagram, que estão lá com uma mensagenzinha polida, paliativa, dizendo que você não é tão ruim quanto as pessoas dizem que você é alguém bom, que você é alguém merecedor? Você está acreditando nessas mentiras, nesse tipo de mensagem que lança você para cima, que amacia o seu ego, mas que não leva você à conversão? Você é alguém que gosta daqueles videozinhos da frase de efeito, que estão esvaziados de boa teologia, que estão esvaziados de compreensão bíblica, daqueles videozinhos que dizem que você não é tão ruim, você é alguém bom, você nasceu para vencer e para dar certo, e tudo vai dar certo na sua vida, que basta você consertar algumas coisinhas, porque o evangelho da autoajuda é assim. Ele diz que basta você ajeitar umas coisinhas na sua vida, que tudo vai dar certo. Você só está quebrado, basta você fazer alguns consertos. Não basta alguns consertos, tem que nascer de novo. Conserto não adianta. O que muda a vida de uma pessoa é se ela nascer de novo, se ela for regenerada, se ela tiver o seu coração transformado. Ao confrontar o pecado de outra pessoa, você faz isso com quebrantamento ou com orgulho? Você tem noção da sua própria depravação? Você leva em conta a sua depravação ao mostrar para as outras pessoas que elas têm pecado? O que é ser um verdadeiro calvinista? É ter um coração quebrantado. Em terceiro lugar, o que é ser um verdadeiro calvinista? É ter um coração grato. Um verdadeiro calvinista é alguém que tem um coração grato. Versos 6 e 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Quando Isaías confessa e vê quem ele é, um anjo vem com uma tenaz, pega uma brasa viva do altar. O altar é o lugar de sacrifício. O que é o altar na antiga aliança? É o lugar onde se levava o cordeiro para fazer o sacrifício pelo pecado. Aonde o anjo ele busca a brasa viva? No altar do sacrifício. Isaías confessa o seu pecado e aquele anjo sai voando, pega uma brasa viva, ele toca os lábios de Isaías e diz: olha, agora os seus pecados estão perdoados. Está perdoado. Veja bem, Deus não deixou Isaías entregue ao pecado. Ele não deixou Isaías entregue à sua depravação. Isaías sabia que era pecador. Ele sabia que era demasiadamente impuro para permanecer na presença do Deus triplamente santo. Mas ao confessar os seus pecados, Isaías recebeu graça abundante e misericórdia da parte de Deus. O que o anjo faz aqui, irmãos, o que Deus faz para Isaías é uma demonstração poderosa da graça salvífica. É uma demonstração poderosa. O anjo ele tomou um carvão do altar, uma brasa do altar. E o mais importante, o carvão veio do lugar de sacrifício. O altar onde um cordeiro fora oferecido para expiar o pecado. A seguir, o sacrifício ele foi aplicado diretamente sobre o lugar da culpa de Isaías. Tocou a boca, tocou os lábios de Isaías. Imagina uma brasa viva tocando os lábios. O carvão aceso entrou em contato com os lábios do profeta. Deve ter doído, né? Imagina, uma brasa viva, direto nos lábios. Entrou em contato direto com os lábios. Isso deve ter sido doloroso, mas era extremamente necessário. Pode ter doído, mas era necessário. Porque Isaías usara seus lábios para proferir palavras pecaminosas. O sacrifício no altar retirou a condenação universal que havia sobre a natureza pecaminosa de Isaías. Uma natureza pecaminosa herdada de Adão. Aquela brasa também simbolizava a expiação. Ou seja, quando toca os lábios de Isaías, diz assim: e eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, isso é expiação. O pecado foi coberto, foi extirpado,
e o seu pecado foi perdoado. Aquelas brasas, irmãos, elas apontavam para a expiação, simbolizava a expiação. O sacrifício pagou o preço pelos pecados cometidos por Isaías em particular, reconciliando Isaías com Deus. Tanto o seu pecado, quanto os seus pecados tinham sido tratados. Deus cuidou de ambos, do pecado dos lábios e de todos os outros pecados. Ali Isaías foi purificado, ali ele foi perdoado. E sabe o que é extraordinário? Ele não fez nada para remover a sua culpa. O que Isaías faz? Diante da glória de Deus, ele só reconhece quem ele é. É Deus que envia um anjo. É o anjo que pega a brasa. É o anjo que toca os lábios. É o anjo que purifica Isaías. Isaías, ele não fez nada para remover a sua própria culpa. Ele não fez nada para pagar por seus próprios pecados. Isaías foi objeto da graça soberana. Sabe o que é visível aqui nesse texto? É visível como tudo aqui aponta para Cristo. Assim como tudo na Bíblia. Tudo que está acontecendo com Isaías está apontando para Cristo. Está mostrando aquilo que Cristo faria. A morte de Cristo na cruz foi um sacrifício pela expiação de pecados e para a remoção de culpa. A doutrina da expiação limitada, ela nos mostrou que sua crucificação serviu de fato para realizar a nossa redenção. A obra do Espírito Santo é pôr em prática a redenção na vida do pecador individualmente. O Espírito Santo, ele faz isso através da sua graça irresistível, tocando, por assim dizer, a brasa da expiação de Cristo diretamente nos lábios impuros do nosso pecado. Dessa maneira, meus irmãos, o pecador arruinado é reconciliado com Deus que reina. O que se faz diante disso? O que se faz diante da salvação? O que se faz diante dos pecados perdoados? Nós podemos não fazer nada se não entendermos a profundidade da nossa depravação. Mas se nós compreendemos quem nós éramos e o que Deus fez, a única reação que podemos ter diante de tamanha graça é uma profunda gratidão a Deus. Não uma gratidão rasa, mas uma profunda gratidão. Se Deus nos tocou, meus irmãos, com a sua misericórdia, garantindo assim infalivelmente a nossa salvação, nós temos uma obrigação. Nós precisamos ter um coração grato. Nós precisamos ser gratos. Se nós somos alvos da misericórdia, alvos da graça, alvos da bondade de Deus, nós temos a obrigação de agradecer a Ele com o coração grato. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Paulo diz assim: mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida, ela não se tornou vã. Ela não virou uma graça barata. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Pela graça de Deus, sou o que sou. Meus irmãos, tudo que nós somos na vida cristã se deve única e inteiramente à graça de Deus. Pela graça de Deus, somos o que somos. E somos o que somos somente e exclusivamente pela graça de Deus. Olhe para mim aqui. Se não fosse a graça de Deus, estaríamos todos, nesse exato momento, jogados na sarjeta do pecado. Se não fosse a graça de Deus, estaríamos todos arruinados, afundados, abraçados na nossa total depravação. Se não fosse a graça de Deus, ainda estaríamos vivendo a vida suja e imunda que vivíamos anteriormente. Se não fosse a graça de Deus, ainda estaríamos amarrados pelo pecado, ainda estaríamos fazendo as vontades da nossa carne, ainda estaríamos obedecendo às inclinações do nosso coração de pedra. Se estamos aqui hoje, isso se deve única e exclusivamente à graça de Deus. Ah, mas eu não era uma pessoa tão má, ia embora para o inferno com a sua justiça própria, meu irmão. Ah, mas eu nunca tinha matado ninguém, roubado ninguém, ferido ninguém. Você ia sem fazer
todas essas coisas para o inferno se a graça não tivesse te alcançado. Somos o que somos pela graça. E é o fato de termos sido alcançados por essa graça que deve nos fazer gratos ao Senhor, que deve nos fazer ter um coração gratos a Ele. Sabe por que nós não somos gratos a Deus? Porque nós não entendemos o tamanho da salvação que recebemos. Mas eu repito para você, o que fiz aqui no segundo sermão, não estávamos doentes, não estávamos desmaiados, não estávamos mais ou menos mortos. Efésios 2:1 diz que Ele nos vivificou quando estávamos mortos em delitos e pecados. Você era um zumbi, eu era um zumbi, estávamos apodrecendo nesse mundo. Essa era a nossa condição. Sabe o que Ele fez? Ele estendeu graça. Sabe o que Ele fez? Ele não jogou uma boia para nós não estávamos nos afogando. Ele mergulhou, meus irmãos, no oceano do nosso pecado e nos resgatou da profundidade em que estávamos. Ele desceu lá embaixo. Ele não jogou uma boinha e você estendeu a sua mãozinha para pegar a boinha. Não, você estava morto. Ele mergulhou lá embaixo. Ele entrou na profundidade do nosso pecado. Ele nos pegou pela mão e Ele nos trouxe a vida. Essa era a nossa condição. E enquanto você achar que você é alguém bom, você vai viver a sua vida baseada nos seus méritos, achando que você é merecedor de alguma coisa. Você não merece nada, meu irmão. Eu não mereço nada. Se nós queremos os nossos méritos, ganhamos o inferno. O que temos é só pela graça. Se somos salvos é pela graça. Se vamos para a eternidade é pela graça. Se estamos aqui nessa noite cultuando a Jesus, é pela graça. É pela graça e sempre pela graça, e somos o que somos somente pela graça. E essa graça deve nos fazer ter um coração grato ao Senhor. A pergunta que fica é, você tem sido alguém grato pela graça de Deus ter alcançado você? Você é grato? Seu coração é um coração grato? Você tem em mente de onde Deus tirou você? Não, pastor, mas é que Deus não me tirou de nenhum lugar. Eu não bebi, eu não usava droga, eu não assaltei, nunca matei ninguém, nunca roubei. Não, não se trata de fazer essas coisas. Estávamos todos no inferno. Deus não tirou das nossas práticas primeiro. As nossas práticas só nos levariam, irmãos, ao inferno. Quando Deus nos tirou, Ele nos tirou do inferno. Nós estávamos condenados, mortos. É para lá que nós íamos. Você tem, irmãos, noção em mente? Isso está claro para você? Isso está sempre fresco na sua memória, da onde Deus me tirou, quem eu era, o que eu fazia. Isso está claro na sua mente aqui, hoje. Você pensou hoje de onde Deus tirou você, antes de você se converter? Essas coisas estão claras na sua mente. Você entende hoje que você é o que é somente pela graça de Deus? Você entende que se Deus retirar a graça da sua vida, acabou? Você entende que se Deus Ele remover a graça da sua vida e soltar o freio, para você fazer aquilo que o seu coração anseia em fazer, você entende aonde isso vai acabar? Você consegue compreender que você é o que é apenas e somente pela graça? Ou você acha que há méritos na sua vida por você ser quem você é? Em quarto lugar, o que é ser um verdadeiro calvinista? É estar submisso à vontade de Deus. Quem é o verdadeiro calvinista? Não é aquele que fica debatendo as doutrinas. Não é aquele que fica tentando provar que a expiação limitada, ela não é todos, porque todos não é todos, porque todos é algumas pessoas. Não. Quem é o verdadeiro calvinista? O verdadeiro calvinista é aquele que é submisso à vontade de Deus. Isaías capítulo 6, os versos 8 a 10. Depois disto, depois de ter sido perdoado, depois da brasa ter tocado os seus lábios, depois da iniquidade ter sido removida, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vai e diga a este povo: ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo. Endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Vai. Estou precisando de alguém, quem vai? Eu vou. E o que eu vou fazer? Você foi chamado para um ministério fracassado.
Você vai pregar e ninguém vai ouvir. Você vai falar e os ouvidos deles vão fechar. Os olhos deles não vão enxergar nada. Você vai falar e não vai ter resposta. Você quer? Eu vou. Pode me enviar que eu vou. Foi para isso que Isaías foi chamado. Para pregar para um ministério fracassado. Ele foi chamado para pregar para pessoas que não iam ouvir ele. Ou que ouviriam apenas com os ouvidos, mas que não ouviriam com o coração. Após ter essa experiência extraordinária, Isaías ele não permaneceu na sola do trono do céu por muito tempo. Ele não ficou lá tendo aquela visão. Deus tinha uma missão para Isaías. Ele tinha uma missão, olhe para mim, Deus tem uma missão para você, meu irmão. Deus ele tem uma missão para mim, Deus ele tem uma missão para todos nós. Deus ele tem uma missão para a sua igreja. Deus não salva ninguém para ficar sentado tendo visão extraordinária do céu. Ele chama o seu povo para uma missão. Se Deus resgatou você, se Ele estendeu graça para a sua vida, Ele tem uma missão. Eu, pastor, e qual é a minha missão? Pregar o evangelho, anunciar as boas novas, chamar as pessoas ao arrependimento, dizer que o reino dos céus está próximo. Ele tinha uma missão para Isaías. Sabe o que não há em Isaías? Não há hesitação. Isaías não ficou titubeando. Não houve qualquer hesitação. Não houve qualquer negociação. Isaías não discutiu com Deus. Ele não argumentou com Deus. Quando Deus ele pergunta, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías responde: eis-me aqui. Pode me enviar. Eu vou. Envia-me a mim. Não tem uma hesitação, uma negociação, uma discussão, uma argumentação. Isaías estava pronto. Eu vou. Está pensando de alguém, Senhor? Eis-me aqui. Eu estou pronto para ir. A graça soberana constrangeu tanto Isaías, a ponto de fazer ele se render a sua vontade, à vontade de Deus. E dedicar toda a sua vida ao serviço de Deus. Não está aqui no ponto, mas vale a pena abrir um parênteses. Um verdadeiro calvinista também é servo. Ele serve. Um verdadeiro calvinista é alguém que serve. Ele está disposto para o serviço do Senhor. Ele está disposto para a obra do Senhor. Isaías, quando ele tem uma visão de quem Deus é, perdoado os seus pecados, ele está disposto a ir. Ele está disposto a servir ao Senhor. Não um dia, não 2 dias, mas por toda a sua vida. Isaías não reconsiderou o seu chamado ao descobrir o que Deus realmente queria que ele fizesse. Veja bem, no verso 9, Deus diz a missão dele. Você vai ir e vai dizer ao povo: ouçam, mas não vão entender. Você vai falar com eles, vai dizer: vejam, mas sem perceber. Aí Deus diz: você vai tornar o coração deles insensível. Você vai pregar a ponto do coração deles ficar duro. Eu vou usar você, Isaías, para que os olhos deles venham a ser fechados, para que os ouvidos deles venham a ser endurecidos. Estou te enviando para essa missão. É para isso que eu vou te enviar, Isaías. Você vai pregar e ao invés das pessoas se converterem, elas vão ficar pior. Ao invés delas se dobrarem e se renderem, elas vão endurecer os seus ouvidos, fechar os seus olhos. Isaías ouve tudo isso e ele diz: não, esse ministério aqui eu não quero. Senhor, dá para o outro profeta que vem depois de mim. Não. Ele não reconsiderou o seu chamado. Ele sabia que a sua missão não era fácil. Ele sabia que Deus estava enviando ele para pregar julgamento a pessoas que não queriam ouvir nem se arrepender. Ele sabia disso. Nos padrões atuais, Isaías estava destinado a se tornar um profeta fracassado. Um evangelista mal sucedido, ao extremo. E quem quer ter ministério fracassado, irmão? Quem quer ter igreja pequena? Todo mundo quer ter igreja grande, mega igreja, e nada conta também. Mas Deus está chamando Isaías para pregar para uma igreja que não vai crescer. Deus está chamando Isaías e levantando ele como um instrumento de julgamento para o povo. E mesmo Isaías ouvindo tudo isso, ele não tentou barganhar por uma oferta melhor de trabalho, por um outro ministério. Tudo que ele disse foi: olha, até quando, Senhor, que eu tenho que fazer isso? No verso 11 ele vai dizer assim: então eu perguntei: até quando, Senhor? Até quando eu vou fazer essas coisas? E aí Deus vai dizer para ele. Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes. As casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares
abandonados. Ele não barganha. E sua pergunta está assim, ele até quando? Até que essas coisas aconteçam. Veja bem, aquela missão era uma missão difícil. Prometia ser uma missão difícil. Isaías, ele queria saber quanto tempo aquilo duraria. Mas ele nunca cogitou ir ou não ir. Ele nunca esteve aberto para discussão. Ele foi. É para isso que Deus me chamou, não retrocedo. Se é para pregar para pessoas que não vão ouvir, eu prego até o Senhor acabar com o tempo disso acontecer. Ou seja, ele estava submisso à vontade do Senhor. Ele estava submisso àquilo que Deus queria fazer. Ele não ficou barganhando. Essa submissão de Isaías é a marca de alguém que abraçou as doutrinas da graça. As doutrinas da graça ensinam que ao nos salvar, Deus faz por nós o que não podemos fazer por nós mesmos. E é isso que as doutrinas da graça ensinam. Muito antes que pudéssemos escolher a Deus, o Pai nos escolheu em Cristo. Quando éramos incapazes de nos libertar da condenação que havia sobre nós, o Filho morreu pelos nossos pecados. E quando não queríamos ir a Deus com fé, o Espírito nos chamou pela sua graça irresistível. Assim, irmãos, as doutrinas da graça exigem que o pecador aceite a soberania de Deus na salvação. Essa submissão também caracteriza a experiência do cristão em sua totalidade, começando na conversão. Uma maneira pela qual os verdadeiros calvinistas demonstram a dependência completa de uma vontade submissa a Deus é assumir um compromisso com a vida de oração. Vamos para a prática. Um verdadeiro calvinista é alguém submisso. Sabe aonde nós demonstramos na prática que nós estamos submissos à vontade de Deus? Na oração. Ali nós revelamos se de fato estamos submissos à vontade de Deus. Se nós vamos nos dobrar àquilo que Deus ele quer fazer ou não. Muitos pensam que a soberania de Deus ela inibe a vida de oração. Então muitos dizem assim, vocês são calvinistas, então para que vocês vão orar? Vocês dizem que está tudo decretado? Você diz que o que Deus ele quer fazer, ele vai fazer? Então não precisa orar, porque se Deus já vai fazer tudo, se ele já decidiu o que vai fazer, se não tem nada que vocês possam fazer para mudar o que ele planejou desde toda a eternidade, para que orar? Precisa orar, é vão orar. Não vai fazer diferença nenhuma. Por que nós vamos nos preocupar? A realidade, irmãos, é que qualquer pessoa que conhece as Escrituras vai conhecer a oração do Pai Nosso. E qualquer pessoa que conhece a oração do Pai Nosso sabe que Jesus ensinou a orar dizendo que seja feita a tua vontade. Essa é a oração que Jesus ensina. Senhor, não faça a minha vontade, faça a tua. Seja feita a tua vontade. Na oração, rendemos a nossa vontade à vontade de Deus e nos tornamos submissos à sua vontade. A oração não é uma maneira de convencer a Deus a fazer o que queremos. Tem gente que acha que oração é barganha. Tem gente que acha que porque vai orar vai convencer a Deus a mudar de ideia. Tem gente que não entendeu a oração e está tentando barganhar com Deus. Está tentando obrigar Deus a fazer a sua vontade e não está submisso à vontade de Deus. A oração não é para isso, irmãos. A oração é o lugar onde rendemos a nossa vontade de Deus. A oração é onde nós oramos, pedimos, clamamos e dizemos, Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Que o Senhor faça o que é melhor. A oração não é uma maneira de convencer a Deus a fazer o que queremos que Ele faça, mas sim uma forma de submeter-se à vontade dEle em todas as coisas. A verdadeira oração é se prostrar diante da soberania de Deus. O calvinista simplesmente mantém essa postura de submissão ao longo de toda a vida. Não é apenas na oração, é em toda a vida. J. Packer vai dizer assim, o calvinista é o cristão que confessa diante dos homens, em sua teologia, apenas aquilo que ele crê em seu coração diante de Deus quando ora. O que é o calvinista? É alguém que quando vai orar, ele sabe que Deus é soberano. E o que ele faz? Ele não crê que Deus ele é apenas soberano na oração. Ele crê que Deus é soberano em tudo. E a sua vida reflete isso. Ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas e por isso está submisso à vontade de Deus. A grande verdade é que de joelhos, todo cristão é um calvinista. Todo cristão de joelhos é um calvinista. Todo cristão, quando vai orar, sabe que Deus é soberano. Posso dar um exemplo prático aqui para você. Basta olhar para a forma como os cristãos oram pelos não convertidos. Você já orou pela conversão de pessoas?
Quando você vai orar, você diz assim: Deus, olha, eu não sei se o Senhor pode fazer alguma coisa. Que aquela pessoa lá, de repente, se o Senhor conseguir fazer alguma coisa, eu quero pedir para que de repente o Senhor mude o coração dela. Quem aqui ora assim? Ninguém. Todos nós, quando vamos orar pela conversão de uma pessoa, nós dizemos: Deus, transforma o coração daquela pessoa. Deus, que o Senhor salve a vida daquela pessoa. Deus, que o Senhor estenda a graça sobre a vida dela. Deus, que o Senhor quebre o coração dela. Deus, que o Senhor atraia ela pela sua graça. Ou seja, nós sabemos que é algo que Deus vai fazer. E não que é uma possibilidade ou algo que está longe. Quando oramos para pecadores, para que pecadores sejam convertidos, pedimos a Deus que faça por eles algo que sabemos que eles são totalmente incapazes de fazer por si mesmos. Nós pedimos para que Deus os converta. Pedimos a Deus para que Ele invada as suas mentes. Pedimos a Deus para que mude os corações deles. Pedimos a Deus para que dobre as suas vontades, para que eles o busquem com fé e em arrependimento. Quando nós oramos e intercedemos pelos pecadores, nós dependemos de Deus para salvá-los. Nós sabemos que Deus é o único que pode trazer uma pessoa à conversão. O sucesso do verdadeiro evangelismo, ele depende inteiramente de Deus. A regeneração da mente e do coração do pecador é obra do Espírito de Deus. O sucesso da evangelização não depende de você dizer as palavras certas. Não depende de você saber explicar a doutrina, os 5 pontos do calvinismo, não. O sucesso da evangelização depende de Deus. Deus é soberano para salvar as pessoas. Ele pode usar pessoas com testemunhos gaguejantes, com pouco conhecimento teológico. A Bíblia diz que os homens, os apóstolos, eram homens indoutos. Eles eram indoutos. E quando eles pregavam, debaixo do poder do Espírito, as pessoas se convertiam. Deus, ele é soberano na conversão de pecadores, na evangelização. O sucesso verdadeiro do evangelismo depende inteiramente de Deus. O verdadeiro calvinista se rende à vontade de Deus ao compartilhar o evangelho, porque a soberania de Deus na graça é a única esperança de seu sucesso. Qual a esperança que nós temos? Que Deus vai fazer alguma coisa, porque nós por nós mesmos não vamos fazer. Que Deus, ele pode mudar a condição dessa pessoa. Paulo, irmãos, ele é um exemplo de evangelista que se submeteu à vontade de Deus. Ninguém era mais comprometido com as doutrinas da graça que Paulo. E em 2 Tessalonicenses 3:1, Paulo vai dizer assim: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Ou seja, Paulo, ele crê na soberania, mas está dizendo: ore por nós, para que a palavra avance. Ore por nós, para que a palavra se propague e seja glorificada. Ore por nós, para que assim como aconteceu com vocês, aconteça também quando pregarmos o evangelho. Ou seja, ele crê na soberania de Deus na salvação, mas ele está dizendo que precisamos orar para que Deus faça algo. Paulo não presumiu que por Deus ser soberano em graça, a oração é desnecessária. Pelo contrário, ele está pedindo para que o povo ore, para que a igreja de Tessalônica ore. Ao contrário, Paulo compreendeu que pela salvação ser inteiramente devida à graça de Deus, a oração é absolutamente essencial. A oração é rendição do coração à vontade de Deus. Aqueles que creem com maior convicção na soberania da graça devem pedir com maior persistência que Deus faça o que só Ele pode fazer, que é salvar os pecadores. Ou seja, temos que confiar e estar submissos à vontade de Deus. Temos que confiar na sua soberania. Temos que orar a Ele e depender dEle para a salvação de pecadores. Pergunta que fica aqui: alguém aqui tem alguém que gostaria de ser alcançado? Tem? Estende a mão aí. Quem aqui disse assim: eu gostaria que aquela pessoa se convertesse? Gostaria que tal pessoa viesse para a igreja? Todos temos. Todos temos alguém que gostaríamos que se convertesse. Mas a pergunta que fica para nós é: você tem orado por isso? Você tem orado para que Deus faça a obra no coração dessa pessoa? Você tem alguém que quer ver salvo, mas você tem orado e confiado que Deus é suficientemente poderoso para salvar pessoas que estão longe de Cristo? Certamente você tem familiares seus aqui, que estão longe de Cristo, que não congregam, que não servem a Deus. Certamente você quer que os seus familiares venham à fé, quer que eles sejam salvos. Certamente todos nós temos pessoas próximas a nós, que gostaríamos de ver convertidas. Mas a pergunta, irmão, não é se você quer a salvação do seu familiar. A pergunta é quanto tempo você está investindo em oração, pedindo a Deus.
suplicando a Deus que quebre o coração desse seu familiar? Quanto tempo você investe tempo, você dobra o seu joelho. Você ora dizendo, Deus, olha, quebra o coração dele. Se você crê que somente Deus pode salvar um pecador, o que você está fazendo em não ir a Deus suplicar por isso? Se tem orado pelos seus familiares, quanto tempo você tem investido em oração pela conversão deles? Quanto tempo? Se você quer que eles sejam salvos, não vai adiantar você ficar chorando que eles não estão na igreja. Não, é que meu familiar não está na igreja, é que fulano não está na igreja. Não vai adiantar de nada ficar murmurando e reclamando. Tem que dobrar o joelho e dizer, Deus, transforma a vida dessa pessoa, alcança ela, quebra o coração dela. Senhor, eu não posso fazer, fulano não pode fazer, mas o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor pode salvar ela. Você precisa orar? Tem gente que reclama, mas não ora. Não pede a Deus. Não suplica. O que é ser um verdadeiro calvinista? Quinta e última. Ser um verdadeiro calvinista é ser alguém que busca uma vida de santidade. É alguém que está preocupado com a santidade. Cada uma das 5 doutrinas que vimos aqui fala também a respeito de uma vida de santidade. Quando nós olhamos a depravação total, ela deixa clara a nossa falta de santidade. Deixa claro que estamos totalmente depravados. A razão principal pela qual necessitamos da graça de Deus é o fato de sermos pecadores. Estamos totalmente depravados. Para podermos iniciar um relacionamento com Deus, algo terá que ser feito acerca de nosso pecado. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Quando a Bíblia descreve a totalidade da nossa depravação, isso geralmente ocorre no contexto da nossa necessidade de encontrar santidade pela graça. A eleição incondicional deixa claro o simples propósito para o qual Deus nos escolheu para a santidade. Por que fomos eleitos? Fomos eleitos para ser santos. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos, irrepreensíveis diante dele, para a santidade. Para que Deus escolhe pessoas? Para serem santas. Essa é a afirmação mais clara sobre o plano de Deus para a eleição. Você foi escolhido em Cristo para o propósito explícito de ser santificado em Cristo. Romanos 8, 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus predestina pessoas para se tornarem parecidas com Jesus. A clara intenção de Deus ao nos eleger é a nossa santificação. Expiação limitada deixa claro que um dos propósitos da cruz é a santificação das pessoas por quem Cristo morreu. Colossenses 1, 22. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Um dos propósitos principais da crucificação é tornar santo o povo de Deus. A morte de Cristo significa morte para o nosso pecado. Quarto, graça irresistível. Ela tem como propósito atrair os pecadores a Cristo para santificá-los. Porque a graça é estendida a nós para que a gente venha se tornar pessoas, pecadores, santificados. 1 Pedro 1, 15, 16 diz assim: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Aquele que nos chama é santo. E Ele nos chama para a santidade. O chamado do Espírito Santo é um chamado irresistível que leva à salvação. É um chamado para a santidade. Quinto ponto, perseverança dos santos. Ela nos mostra que perseverar é levar uma vida santa e produtiva. É viver uma vida em santidade. A graça perseverante é também a graça santificante. E ao longo de toda a vida, o Espírito Santo opera para santificar o cristão. O verdadeiro calvinista, meus irmãos, está ocupado fazendo extremamente aquilo que Deus fez na vida dele internamente. Ele nos deu uma nova vida aqui. Nós precisamos viver uma nova vida aqui fora. Isso precisa ser externado. O verdadeiro calvinista é alguém que deseja cada vez mais se tornar santo. Muita gente diz que o calvinismo leva para o quietismo, para o pacifismo. Que o calvinismo ele faz com que as pessoas elas não tenham vigor na busca da santidade. Que eles não desejem ser mais santos. Muitos dizem que os calvinistas são frios. Né? Nós somos aqui uma igreja fria, na concepção de muitas pessoas. Somos gelados. Já ouvimos besteiras do tipo que
o Espírito Santo não está na igreja, de que nós não cremos na ação do Espírito Santo, que somos uma igreja fria. Concepções erradas, concepções distorcidas. Na verdade, irmãos, aqueles que dizem isso, eles não conhecem as doutrinas da graça. E eles tão pouco sabem o que é fervor espiritual. Tem muita gente que acha que ser quente é ficar pulando na igreja, é ficar batendo palma, é ficar rodopiando. Tem muita gente que acha que ser fervoroso no espírito é ficar gritando em línguas com o microfone na mão. E que isso é uma igreja viva, avivada, uma igreja... Não é. Digo para você, boa parte disso é carnalidade. A maioria das vezes são as pessoas apenas fazendo aquilo que elas viram outras pessoas fazerem. As pessoas não sabem o que é fervor. E elas também não sabem o que é calvinismo. Elas não sabem definir o que é ser fervoroso biblicamente. E elas têm os espantalhos a respeito do que significa ser calvinista. Na verdade, as escrituras, irmãos, elas ensinam exatamente o oposto. As doutrinas da graça apontam para a necessidade de santidade. Quando estamos falando desses 5 pontos, estamos falando, precisamos ser santos. As doutrinas da graça, cada um dos 5 pontos do calvinismo, promove uma vida cristã santa. O verdadeiro calvinista, então, irmãos, é aquele que reconhece o chamado de Cristo à santidade. O verdadeiro calvinista é aquele que sabe que Deus não chamou ele para viver uma vida mundana, pecaminosa, mas para uma vida de santidade. Tito, capítulo 2, versos 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Ou seja, Tito está dizendo que a graça de Deus, ela nos educa. Ela é pedagógica. É professor. Ela nos ensina. E sabe o que a graça nos ensina? Que nós precisamos renegar uma vida de impiedade. Que nós precisamos abandonar as paixões mundanas. Que nós precisamos viver nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Meus irmãos, o mundanismo tem assolado a igreja evangélica. A igreja evangélica hoje, em boa parte, é uma igreja mundana. O mundanismo tem assolado a igreja evangélica. E sabe qual é o remédio para isso? São as doutrinas da graça salvífica e soberana de Deus. As doutrinas da graça precisam ser proclamadas, porque somente elas nos ensinam a dizer não para o mundanismo. As doutrinas da graça nos mostram, elas nos educam, elas são pedagógicas, elas nos ensinam a abandonar as paixões mundanas. Meus irmãos, todos aqueles que dizem sim às paixões mundanas estão em busca de poder, de prazer, de prestígio, de posses. Pessoas que cedem a esses desejos. Sabe qual a única maneira de ser liberto da busca pelas paixões mundanas? É ser cativado por Deus. É ser alcançado pela graça soberana de Deus na salvação. É por isso que nós precisamos dessa graça. É por isso que todos nós necessitamos dessa graça. É do entendimento dessa graça que a igreja precisa. O calvinismo, como falei no primeiro sermão aqui, é o apelido para o que é chamado de evangelho. Sabe por que a igreja se tornou mundana? Porque não há evangelho. Existe um evangelho terapêutico, existe um evangelho do coach, mas um evangelho bíblico, que mostra a condição do homem, quem o homem é, como ele pode ser salvo. Ele foi removido da maioria dos púlpitos. Nós precisamos do entendimento dessa graça. A santidade, ela não é um fim em si mesmo. A santidade, irmãos, ela serve para o engrandecimento da glória de Deus. Veja bem, ser calvinista é buscar uma vida de santidade. E buscar uma vida de santidade é algo que glorifica a Deus. Deus é glorificado quando o seu povo busca uma vida santa. Deus é glorificado. A pergunta que fica para nós é: você tem desejado uma vida mais santificada? Você deseja isso? Há esse desejo, esse fervor no seu coração por uma vida mais santificada? Você tem buscado isso de maneira intencional? Você tem buscado? Pastor, como eu me torno santo? Você precisa orar. Pastor, como eu me santifico? Você precisa ler a Bíblia todo dia.
eu falar para você, você não vai ficar santo pegando a sua Bíblia só domingo. Não vai. Você não vai ficar santo lendo a caixinha de promessa. Você não vai. Não vai, meu irmão. Você não vai ficar santo lendo um versículo sorteado da Bíblia. Ah, vou abrir aqui para ver o que Deus fala comigo. Irmão, isso é lorota. Você não vai ficar santo assim. Nós precisamos ser intencionais. Orar todo dia. Ler a Bíblia todo dia. Nos arrepender todo dia. Clamar pela misericórdia de Deus todo dia. Ser intencional na busca pela santificação. Não aceitar a vida em pecado. Não aceitar permanecer no pecado. Precisa haver intencionalidade, irmãos, nas nossas vidas. E quanto mais intencional formos na busca da santidade, mais Deus é glorificado. Mais o nome de Jesus é exaltado. Você tem buscado isso de maneira intencional? Sua vida hoje glorifica a Deus. A sua vida glorifica a Deus hoje. Quando você olha para a sua vida, você pode dizer, a minha vida hoje, ela glorifica ao Senhor. A sua vida glorifica a Deus. Importante essa última aqui. Há alguma paixão mundana na sua vida que você precisa abandonar hoje? Há algum pecado? Há algo que você tem feito de maneira recorrente, que você está amarrado nisso, acorrentado nisso? Há alguma paixão mundana que você precisa largar ela para longe da sua vida, abandonar ela? Há algum pecado que você precisa confessar hoje aqui? Veja bem, se há alguma paixão mundana que tem amarrado a sua vida, se arrependa dela hoje. Lance ela aos pés da cruz hoje. Clame pela misericórdia de Jesus, pela bondade de Jesus. Clame a Ele por sua graça. Se há alguma paixão mundana na sua vida, você precisa da graça. Você precisa de arrependimento. Você precisa suplicar pela misericórdia de Deus sobre a sua vida. Qual é a paixão? Qual é a paixão mundana que você está preso, que tem impedido você de crescer em santidade? Porque veja bem, se não há santidade, há pecado. Se você não está crescendo em santidade, há pecado na sua vida. O que impede o crescimento na vida de santidade é o pecado. O que mata a santidade é o pecado. O que mata o nosso anseio pelas escrituras é o pecado. Sabe por que não oramos? Porque estamos pecando e presos no pecado. Qual o pecado que precisamos lançar fora hoje? Em que área da nossa vida Deus precisa estender graça? Em que área da nossa vida precisamos clamar pela misericórdia de Deus? Um verdadeiro calvinista, irmãos, é alguém que está buscando a santidade. O objetivo principal de Deus é glorificar a si mesmo. Deus, Ele quer ser glorificado a si mesmo. E o nosso propósito nessa terra é glorificar a Deus. Nosso maior propósito. Deus está dirigindo todas as coisas para que o seu objetivo se cumpra. Veja bem, se esse é o objetivo de Deus, se o objetivo de Deus é glorificar a si mesmo, esse deveria ser o nosso objetivo. Glorificar a Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Se esse é o objetivo de Deus, esse também deveria ser o nosso objetivo. O verdadeiro calvinista é alguém que busca viver a sua vida para a glória de Deus. Ele tem uma mente centrada na majestade de Deus, um coração quebrantado. Ele é alguém grato pela salvação recebida. Ele é alguém submisso à vontade de Deus. O verdadeiro calvinista está buscando uma vida de santidade. Sabe qual o hábito de um verdadeiro calvinista? Ele tem por hábito perguntar se aquilo que ele vai fazer está glorificando a Deus ou não. É hábito. O que eu estou fazendo aqui nesse exato momento, Deus está sendo glorificado? Essa decisão que eu preciso tomar, ela vai glorificar a Deus? Sabe o que está na mente de um calvinista? Eu preciso fazer tudo para a glória de Deus. Então eu preciso pensar antes do que eu vou fazer. Se aquilo que eu vou fazer vai glorificar a Ele. Um verdadeiro calvinista, ele tem isso claro na sua mente. Ele tem por hábito perguntar se aquilo que ele irá fazer está ou não glorificando a Deus. Não se trata de pode ou não pode. Porque muita gente está dentro da igreja sempre com perguntas tolas. Agora eu virei crente, eu posso fazer isso? Agora eu virei crente, será que isso é lícito para mim?
Agora eu fui batizado, agora eu vim para a igreja, agora eu faço parte de uma igreja. Eu posso ou não posso? Esquece isso. A sua pergunta não é se você pode ou não pode. A sua pergunta sempre deve ser: glorifica a Deus ou não? Isso vai glorificar a Deus? Isso vai exaltar o nome de Jesus acima de todo nome? Não, mas é que, pastor, a Bíblia não proíbe. Ok, ela não proíbe. Mas vai gerar glória para Deus. Deus vai ser glorificado com isso. Isso deve estar sempre claro para nós. O que eu estou fazendo vai glorificar a Deus ou não? Se vai glorificar a Deus, faça. Se vai glorificar a Deus, dê seguimento. Se são decisões que você precisa tomar e você tem certeza que essas decisões vão glorificar a Deus, decida dessa maneira. Mas se aquilo que você vai fazer, você sabe que não vai glorificar a Deus, deixe de lado. Se aquilo que você tem feito não tem glorificado a Deus, abandone isso. Ah, mas não é pecado. Não importa se é pecado, importa se está glorificando a Deus. Importa se o nome de Jesus está sendo honrado, adorado, elevado acima de todo nome. Sempre pergunte: Deus está sendo glorificado ou não? O verdadeiro calvinista dedica tudo o que é e toda a sua vida para a glória de Deus. Ele quer fazer tudo para a glória de Deus, ele quer comer para a glória de Deus, ele quer beber para a glória de Deus, ele quer pregar para a glória de Deus, ele quer trabalhar para a glória de Deus, ele quer servir para a glória de Deus, ele quer ter uma família para a glória de Deus, ele quer ter uma empresa para a glória de Deus, ele quer fazer tudo para a glória de Deus. Um verdadeiro calvinista tem a glória de Deus como seu alvo. Quando nós compreendemos isso, a nossa vida muda. Você pode estar fazendo a coisa mais simples e insignificante desse mundo. Se você está fazendo isso para a glória de Deus, você está cumprindo o seu propósito. Quer você coma, quer você beba, quer você trabalhe, quer você sirva, quer você lave uma louça na sua casa, quer você passe a vassoura em algum lugar. Isso pode ser feito para a glória de Deus, mas isso também pode não ser feito para a glória de Deus. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. E um verdadeiro calvinista, ele dedica tudo o que é. E toda a sua vida à glória desse Deus, que é um Deus gracioso, que é um Deus bondoso, que é um Deus misericordioso. Esse também é o objetivo das doutrinas da graça. Elas nos levam, irmão, a não nos autoglorificar, mas a glorificar ao Senhor. Glorificar a Deus e somente a Deus na obra da salvação. Glorificar a Deus e somente a Deus por termos sido um dia alcançados. O alvo de um verdadeiro calvinista é a glória de Deus, não os debates teológicos. Ainda que vamos debater, ainda que vamos discordar, ainda que vamos tentar persuadir pessoas a crerem naquilo que a Escritura diz, mas nós ainda temos um alvo maior, que não é o proselitismo, que não é tentar fazer com que as pessoas mudem para a nossa igreja. Nós temos um alvo maior, que é a glória de Deus. É fazer tudo para a sua glória. E somente o calvinismo, como sistema doutrinário e teológico, coloca somente a glória em Deus. Somente a Deus a glória, irmãos. Somente a Ele. Esse, afinal de contas, é um dos 5 solas, né? Só lhe deu glória. Somente Deus merece a glória na nossa salvação e em tudo aquilo que fazemos. Que o nosso alvo seja a glória de Deus. Que nós possamos encerrar essa série aqui essa noite, irmãos, e que ela possa trazer resultados práticos na nossa igreja. Que nós possamos ver aqui uma igreja que está aqui para a glória de Deus, servindo para a glória de Deus. Que os membros da nossa igreja entendam que Deus, ele precisa ser glorificado em tudo. Aquilo que você faz não pode ter um fim em si mesmo. Você precisa trabalhar na sua empresa para a glória de Deus. Deus precisa ser glorificado com o seu trabalho. Você precisa cuidar da sua casa e ter a sua família para a glória de Deus. Você precisa ajudar e servir a outras pessoas, tendo em alvo sempre glorificar a Deus. Que essas doutrinas, irmãos, elas cumpram o seu propósito no meio da nossa igreja. Que nós tenhamos uma igreja que exalta Jesus acima de todas as coisas. Que coloca o Senhor no mais alto e sublime trono, que é o seu lugar e não o nosso livre-arbítrio. Nós não podemos tirar Deus do seu trono e colocar o nosso direito de escolha lá. Isso é anátema, isso é um falso evangelho, isso é heresia, irmãos. Nós precisamos colocar a Deus lá e deixar com que Ele governe, e não dizer a Ele o que Ele pode ou não pode. Ele é Deus, nós somos suas criaturas, e como alvos da sua graça, vivemos para a sua glória, fazemos todas as coisas para a glória do seu nome.
Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé?